Olá, pessoal. Para quem perdeu a aula da formação de triângulos, nós vimos antes das férias, né? A classificação dos triângulos, do triângulo retângulo, aquele que tem a presença do ângulo reto, né? E aí, depois, nós voltamos em triângulos para saber a condição de existência de um triângulo. Quando que um triângulo pode ser formado? O triângulo é uma forma rígida, né? Ele é utilizado em construções pela segurança e a estabilidade. Ele vai ter essa formação rígida que não pode ser modificada. Então, ele é muito usado em pontes, né? Para estabelecer uma força e estabilidade, né? Uma força com estabilidade. E nós estudamos que existe uma condição. Se nós pegarmos 3 medidas aleatórias, nem sempre é possível construir um triângulo com essas medidas, né, de segmentos. Então, existe uma regra que está aqui, que nós fizemos em sala de aula, né? A medida do maior lado do triângulo deve ser sempre superada pela soma dos lados menores. Então, quando eu tenho 3 medidas, as 2 medidas menores somadas devem ultrapassar a medida do lado maior, tá? Então, aqui embaixo, 2 exemplos de 3 medidas que satisfazem a condição, ou seja, com essas 3 medidas eu consigo formar um triângulo, e 3 medidas que não satisfazem. Por quê? Porque se eu pegar esse menor lado A e somar com o menor lado C, eles não vão superar a medida do B. Se eles superassem, estaríamos nessa situação. A condição é satisfeita, ok? Aqui embaixo, uma proposta de exercício só para a gente praticar essa regrinha, né? Então, aqui, ó, formaria um triângulo equilátero, 3 lados com a mesma medida. Então, aqui eu vou eleger um dos 5 como a minha medida maior. Se eu somar os outros 2, obviamente, vai dar uma soma que supera o lado maior. Sendo assim, eu posso dizer que sim, forma triângulo. Vou colocar um Szinho aqui de sim. A condição é satisfeita. Agora, e se for 5, 5, 6? O meu maior lado fica sendo 6. A soma dos 2 menores dá 10. 10 é maior que 6. Então, né, a gente tem essa. E aí, sim, forma triângulo, ok? A próxima, a mesma coisa, ó, 10 supera 7, também forma triângulo. Agora, um triângulo escaleno, com as 3 medidas, tá? Então, esses 2 aqui são isósceles, 3 medidas distintas, né? Onde os menores lados somam 9, supera o maior lado, que é 8. Então, sim, temos aqui a formação de um triângulo. Com as medidas 5, 5 e 9, o 9 é o maior lado e a medida dos 2 menores supera o 9. Então, também temos triângulo. E esse, será que forma triângulo? Maior lado é 10. Se nós somarmos os 2 menores lados, dá exatamente igual ao lado maior. Aí, eu não tenho a minha condição satisfeita, porque, olha, na condição aqui, a medida do lado maior tem que ser menor que a soma dos 2 lados, não igual. Sendo assim, essa condição, por última, não é satisfeita, ok? Exercício 2. Considere agora que você tem 2 hastes de 4 e 12 centímetros. Qual poderia ser a terceira haste se ela tivesse que ter a menor medida possível, né? Considerando números naturais, tá bom? Para que você consiga construir um triângulo. Então, dentro dos números naturais, que são esses numerozinhos aqui, que não tem parte decimal e nem é negativo, a menor medida possível para satisfazer a condição de um triângulo seria qual? Bom, para isso ser possível, vamos pensar que essa parte que está faltando é um lado menor e não maior. Será que tem alguém que somado a 4 supera 12?
e é a menor medida possível? Se você pensar um pouquinho, você vai encontrar quem? O 8 mais 4 dá exatamente 12. A gente viu que iguais não funcionam. O próximo natural maior que 8 é 9. Então, neste caso, é 9 centímetros a medida da terceira haste. Tá bom?